irmãs aqui que apresentaram lindamente, né? Eu disse um destaque especial para que era descansar, né? Descansar! Mãe que descansa, né? Então, quero agradecer a cada um dos irmãos. Nós temos sentido a falta de vários irmãos, tanto pela manhã como agora à noite, mas a gente entende que esse é um dia típico, né? Dia das Mães. Embora a gente faça a programação, outros acabam viajando. Eu sei que tem irmãos viajando, tem irmãos fora, outros reunidos em família. Alguém disse para mim de manhã: pastor, não adianta, eu não posso estar à noite, que a família vai para lá, faz o almoço e dá fica para poder comer o resto da janta. Não tem jeito. Então não adianta. Mas a gente louva a Deus pela sua presença aqui. Eu quero agradecer a Thaís. Thaís, muito obrigado pela sua presença, viu? Seja bem-vinda a nossa igreja aqui. E sempre que desejar, é um prazer ter você aqui. Tá bom? Queridos, Atos 16, versículo 1 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Eu começo por esse texto, vamos citar outros também, mas eu quero compartilhar com os irmãos a partir do seguinte tema: mães que influenciam positivamente. Mães que de fato são influências positivas na vida de seus filhos. Mães, na verdade, hoje de manhã eu falei isso com a bênção de ser mãe. As mães que são abençoadas, que são bênçãos e precisam ser abençoadas também. Mas mães podem influenciar positivamente ou negativamente os seus filhos. Elas podem fazer isso, porque na verdade está nelas a capacidade de exercer influência, de formar opinião na vida dos seus filhos. Na Bíblia e na história cristã encontramos vários exemplos de mães que influenciaram seus filhos, quer de forma positiva, quer de forma negativa. Eu quero nesse momento introdutório citar algumas, e depois fechar a reflexão com a mãe desse texto que acabamos de ler. Vocês já sabem quem é essa mãe, porque aqui no texto não cita. Quem é essa mãe? Do Diácono 16:1. Timóteo era filho de uma mãe crente e de um pai grego. Então, na verdade, esta mãe que nós vamos caminhar mais um pouquinho acerca dela aqui, Eunice, que é uma influência positiva. E é nesse contexto, por isso o tema da reflexão: mães que influenciam positivamente. Mas se temos algumas mães que influenciaram a Bíblia negativamente, uma primeira delas que eu coloco aí é Herodias. Já viu falar em Herodias? Já ouviu falar naquela mulher perversa? Herodias, mãe de Salomé, ela manipulou sua filha para pedir a cabeça de João Batista como recompensa por uma dança, demonstrando crueldade e falta de princípios. Ela odiava João Batista, porque João Batista tocava na sua ferida, tocava na verdade no seu erro, no seu pecado, e por isso ela queria de fato acabar com João Batista. E no momento em que Salomé dança para o rei Herodes, ele fica tão feliz com aquela festa e com a dança, que ele oferece para a menina: olha, pede o que quiseres, eu te daria a metade do meu reino. E a mãe chama a filha à parte e orienta: pede a cabeça de João Batista no prato. Influência negativa.
tremendamente negativo. Eu fico pensando o quanto isso deve ter causado, o impacto emocional que deve ter causado nessa filha posteriormente. O impacto que pode ter causado ali. Então, uma mãe que influenciou, uma mãe que formou opinião, mas uma mãe que formou, de fato, uma opinião negativa na vida de sua filha. Uma outra que cito aqui, eu a citei de manhã, num outro contexto, mas citarei agora à noite nesse contexto aqui, que é uma mãe também que foi influência negativa, é Eva, a primeira mãe da humanidade, a mãe dos viventes. Eva desobedeceu a Deus ao comer do fruto proibido do jardim do Éden, e como consequência, ela trouxe, na verdade, o pecado para toda a sua descendência, trouxe a pandemia do pecado para toda a sua descendência. Eu acho que eu disse aqui há alguns dias, num outro contexto, não sei se foi no culto de quinta-feira, que eu ouvi, eu assisti um vídeo, de vez em quando eu faço um vídeo que eu assisto, né? Enquanto eu assisto uns videozinhos, eu assisti um vídeo que eles estavam fazendo a projeção da pessoa chegando lá no céu. E aí estava lá uma festa muito bonita, todo mundo chegando, cumprimentando, batendo a mão, cumprimentando todo mundo. Aí chegou um discípulo lá, e chegou e viu Pedro, Pedrão e tal, abraçou, chegou, viu Paulo, viu outro coisa, a hora que passou por ela, não quis cumprimentar, e por Adão também. Mas qual é a moral da história? É porque, se não fosse Adão e Eva, em ter desobedecido a Deus, a nossa história seria outra, a nossa vida seria outra, não é? A circunstância seria outra. Então Eva foi um tipo de, embora mãe dos viventes, foi influência negativa. Outra mãe que eu enumero aí como influência negativa foi Jezabel. Que nome forte, né? Que nome pesado. E pesado negativamente. Jezabel era rainha de Israel. Era conhecida por sua personalidade implacável e idólatra. Dura. Lembra Jezabel perseguindo o profeta Elias? Perseguiu para matá-lo. Ela influenciou negativamente o seu marido, Acabe, e seus filhos, levando-os a adotarem práticas malignas e se afastarem da fé em Deus. As ações de Jezabel tiveram um impacto devastador no reino de Israel, gerando violência, opressão e apostasia. Ela já influenciava enquanto rainha, porque o líder geralmente influencia, e na condição de mãe, influenciou também negativamente, fazendo com que os seus filhos e também a sua nação curvassem diante de Baal. A mulher tirana. Mas eu poderia citar uma porção de outras mães que influenciaram negativamente os filhos. Vamos parar por aqui? Eu vou pensar em algumas que influenciaram positivamente. E pensando nelas, nós também poderíamos citar inúmeras. Vamos pensar nelas. A Bíblia, a palavra de Deus, apresenta diversas figuras maternas inspiradoras, através do seu amor, da sua fé, da sua sabedoria e da sua força, influenciaram positivamente seus filhos. Todos foram influência positiva, moldando-os em indivíduos íntegros de valor. E eu quero mencionar algumas delas aqui. É claro que o número é muito maior das mães que influenciaram positivamente. E na sociedade também, de modo geral, o número é muito maior das mães que se influenciam positivamente. Daí o valor da mãe, o valor que a sociedade dá à mãe, o valor que a igreja dá à mãe, o valor que a família dá à mãe, porque elas
regra geral, influenciam positivamente, trazem influências positivas. É por isso que o Dia das Mães é a segunda data mais comemorada pelo comércio do nosso país. Depois do Natal, a data em que o comércio mais fatura é o Dia das Mães. Isso aí foi comprovado estatisticamente. Mas uma mãe que eu quero citar aqui, que influenciava positivamente, ou influenciou positivamente, foi Ana, mãe de Samuel. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher devota, que ansiava por um filho, mas por muito tempo ela foi estéril. E ela clamava, e ela orava. Hoje de manhã eu falei do valor da oração da mãe pelo filho. Contei até uma experiência nesse sentido. A fé dela era inabalável, e levou ela a orar fervorosamente a Deus, prometendo dedicar seu filho ao serviço divino. Prometendo dedicar. Quando finalmente concebeu Samuel, Ana cumpriu a promessa, cuidando com amor, ensinando-lhe os caminhos do Senhor. Samuel tornou-se um profeta influente e líder espiritual em Israel, guiando o povo durante um período crucial da história. Crucial da história. E como é linda a história de Samuel. Eu gosto da história do Velho Testamento, mas a história de 1 e 2 Samuel, relatada ali, são extraordinárias. Linda influência, o exercício da liderança de Samuel. Tudo começou com uma mãe que influenciou positivamente. Uma mãe que trouxe influência positiva. Outra mãe que eu faço menção aqui é Débora, mãe de Sansão. Débora era uma mulher de fé. Ela consagrou o seu filho Sansão a Deus desde o nascimento. Ela consagrou o Senhor, ela assim fez. Ela o educou de acordo com os princípios divinos, preparando para o papel que Deus havia planejado para a sua vida. Embora Sansão, apesar de suas falhas, dos seus erros, ele foi um juiz poderoso em Israel, combatendo os opressores e defendendo o seu povo. Sansão cometeu alguns erros, que certamente não estava na vontade determinativa de Deus, mas não era também da vontade dos seus pais. Quando ele se envolveu com uma mulher do país do inimigo, os pais não queriam aquilo, mas ele insistiu nisso. Mas isso não tira o mérito da mãe, que de fato influenciou positivamente. Pode acontecer que a mãe influencie o filho positivamente, ajude, contribua para a sua formação, para a formação do seu caráter, da sua conduta. Pode acontecer isso. E às vezes pode acontecer do filho tomar outra diretriz, tomar outro caminho. Nesse caso não é culpa da mãe, se ela se fez. Mas então Débora precisa ser reconhecida como uma mãe que consagrou seu filho a Deus, que viveu na dependência de Deus. Uma outra mulher que eu quero considerar aqui é Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus Cristo, desempenhou um papel fundamental na história da salvação. Ela aceitou com fé e humildade a missão de ser mãe do Filho de Deus, criando com amor e cuidado. Criando com amor e cuidado. Maria presenciou os ensinamentos e milagres de Jesus e o acompanhou em seus momentos finais na cruz. Ela o acompanhou. Maria traz o exemplo de uma mãe sábia, o exemplo de uma mãe que influencia positivamente, porque a influência de Maria na vida não só de Jesus, que era o Deus homem, mas na vida dos seus demais irmãos, na vida da sociedade da sua época, e influência que repercute até o dia de hoje. Ela, na sua humildade, reconheceu claramente que ela era tão somente um instrumento. Reconheceu tanto que ela no seu cântico, no seu magnífico, lá em Lucas, ela menciona: a
minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se eleva em Deus, meu Salvador. Ela reconheceu do Senhor seu Salvador. Ela, portanto, foi exemplo de humildade, foi exemplo de uma mãe que de fato cuidou do filho e dos filhos em todos os momentos de sua vida. Maria, mãe de Jesus. Outra mãe, que é o que eu quero caminhar um pouquinho do contexto dela, outras mães aqui que eu quero mencionar, era Eunice e Lóis, Eunice e Lóis, mãe e avó de Timóteo. O texto de Atos 16 fala sobre isso. Sobre Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego. Eunice e Lóis, mãe e avó de Timóteo, respectivamente, transmitiram a ele uma fé genuína e profunda em Deus, desde a infância. Nós vamos ver isso aqui. Elas o instruíram nas escrituras sagradas, o incentivaram a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Timóteo se tornou um colaborador fiel do apóstolo Paulo, pregando o Evangelho e auxiliando na liderança das igrejas primitivas. Mas veja bem que teve a formação de uma mãe e de uma avó. Eu quero, à luz do texto que lemos, refletir sobre essas mães. Lóis, mãe de Eunice, e esta especialmente Eunice, mãe de Timóteo. O significado do nome Eunice significa boa vitória. É o significado, boa vitória. Eunice foi de fato uma mãe vitoriosa e de influência positiva na vida de seu filho. Então, dentro desse contexto de mães que influenciam positivamente, em primeiro lugar, no primeiro aspecto, eu quero mencionar que mães que influenciam positivamente, elas superam as dificuldades internas do lar para educarem seus filhos nos caminhos do Evangelho. O texto veja bem, queridos, é muito importante isso aqui, superam as dificuldades do lar para educarem e ensinarem seus filhos nos caminhos do Evangelho. O texto disse que afirma que Eunice era casada com um homem grego. Um homem grego. Praticamente, todos os comentaristas bíblicos afirmam que seu esposo tenha sido um incrédulo, um não cristão. Já era considerado um gentio pelo fato de não ser judeu, mas era considerado um não cristão. E quando eu falo superam as dificuldades internas, é porque, queridos, criar um filho, quando ambos os pais são crentes, já é muito difícil. Imagina criar um filho quando o cônjuge não é crente, quando um deles não é. Então, mães que influenciam positivamente, elas na verdade superam esse tipo de dificuldades. Muitos são os problemas que uma mulher enfrenta na criação dos filhos quando o cônjuge não é crente. Valores éticos diferentes. Ela tem um valor dentro da ética e conduta cristã, enquanto o cônjuge não tem esse valor, tem um valor diferente. Interesses diferentes. Ela tem um interesse de ordem espiritual para com os filhos, enquanto o pai não tem. Conflitos religiosos. Enquanto ela quer conduzir o filho nos caminhos do Senhor, às vezes o pai tem outra proposta. E Eunice era mãe de Timóteo. Timóteo era filho de uma mãe judia com um pai
grego ou incrédulo, como os comentaristas mencionam. Eu quero dizer, mãe, você que nos ouve aqui nesse santuário, e você que nos acompanha na transmissão também, é importante dizer que se você está na mesma condição de Eunice, saiba que Deus a ajudará e estará ao seu lado, dando-lhe sabedoria para que em cada situação você seja vitorioso, para que em cada situação você seja bênção, para que nas dificuldades internas do seu lar você consegue superar para poder educar o seu filho nos caminhos do Evangelho, nos caminhos da fé cristã. O desejo do nosso coração é que isso seja uma realidade da sua vida. Num segundo aspecto que eu considero aqui, eu estou correndo aqui porque as crianças estão aqui para apresentar, né? Então deixa eu correr um pouquinho. Mães que influenciam positivamente são exemplo de fé para seus filhos. Exemplo de fé. Lá em 2 Timóteo 1,5 nós lemos: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, Paulo falando com Timóteo, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Trazendo à memória a fé não fingida. Queridos, a Bíblia afirma, e é muito interessante isso aqui, que a fé que Eunice cultivava no seu coração era um tipo de fé não fingida. E eu fiquei me perguntando: existe fé fingida? Deus fala que Eunice tinha uma fé não fingida. Uma fé não fingida, queridas mães, é aquele tipo de fé que você não só vive ela na igreja. É aquele tipo de fé que você não só vive ela no ambiente público. É aquele tipo de fé que caminha para a sua vida e faz parte da sua conduta, faz parte do seu caráter, faz parte do seu dia a dia, faz parte da sua maneira de ser e de agir, faz parte daquilo que você é dentro da sua própria casa, dentro do seu lar. Então, a fé não fingida é esse tipo de fé. É uma fé que você apenas não cumpre um protocolo religioso. Não apenas um protocolo religioso. A fé não fingida é aquela fé que você, de fato, é uma mulher temente a Deus, é uma mãe temente a Deus, é uma mãe que testemunha não só com palavras, mas testemunha com vida, testemunha com conduta, testemunha com a maneira de ser no dia a dia, na sua casa. Isso é fé não fingida. Fé não fingida não é aquela fé que você ora apenas para cumprir um protocolo religioso, mas fé não fingida é aquela que traz um fervor no seu coração, para poder orar, para poder clamar com a convicção plena de que Deus ouve e atende às nossas orações. Isto é fé não fingida. Isto é fé não fingida, queridos. E esse texto me chamou muita atenção. Eu fiquei pensando o que é fé não fingida. Então mostra que Eunice, na verdade, ela tinha uma fé não fingida. Então mães que influenciam positivamente são exemplo de fé para os filhos. Não é uma fé, como diz aquele ditado, apenas para o inglês ver, mas é uma fé verdadeira, demonstrada no dia a dia da sua vida, demonstrada na sua conduta, demonstrada no seu caráter, demonstrada na sua devoção pessoal. Isto é, queridos, fé não fingida. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja problemas no seu lar, ainda que haja situações adversas, você testemunha verdadeiramente. O seu lar é um santuário. Isso é fé não fingida, porque ela dentro da sua casa, que na verdade você vai demonstrar para os seus filhos verdadeiramente se a sua fé é fingida ou não. É fingida ou não. Eu ouvi uma história há muito tempo, é de um homem
Mas pode aplicar a vida da mãe também, de um pai, mas pode aplicar a vida da mãe. Diz que havia um velório na igreja. O moço estava ali, sendo velado, e o pastor pega a palavra para poder pregar, e ele começa a dizer: meus irmãos, nós estamos aqui hoje, diante de alguém que partiu para deixar muitas saudades. Estamos aqui diante de hoje, diante de um pai verdadeiro, um pai honrado, um pai que era bênção. Estamos aqui hoje diante de um marido também exemplar, um marido que é testemunha fiel, um marido que honrava tudo isso. Então o pastor foi tecendo aqueles comentários. Se a viúva do lado do filho, não poder falar, vai ser seu pai, ele não está batendo nada aqui que está falando aqui, não está batendo nada. Isso é o tipo de fé que é fingido, que é uma fé apenas da igreja. Eu vi uma história de uma irmã que chegou na igreja uma vez e levou a mudança para dentro da igreja. O pastor falou: que história é essa, irmão? Eu falei: não, eu estou trazendo para aqui porque eu quero esse marido que eu tenho aqui na igreja, não aquele que eu tenho em casa. Isso vale para as mulheres também, isso vale para as mães também. Acredite que a mulher sábia edifica a sua casa, a dona derruba os seus próprios olhos. Então a fé não fingida é esta fé que você vive para o seu marido, você vive para os seus filhos, e aí você influencia positivamente, verdadeiramente a sua fé por ser exemplo de fé. A palavra usada por Paulo no grego para a expressão não fingida nem quer de uma fé genuína, sem hipocrisia, sem ser vacilante. Os filhos querem ver esse tipo de fé em suas mães, em seus pais. Fé não fingida é aquele tipo de fé que os filhos veem coerência entre o falar e o agir. Coerência entre o falar e o agir. Fé não fingida é aquele tipo de fé que os pais encaminham seus filhos acima de tudo pelo exemplo. Acima de tudo pelo exemplo. Calvino, ao comentar esse texto, ele afirmou que Timóteo foi criado de tal modo que pôde estudar a piedade junto com o leite materno. Olha que coisa linda, colocada por João Calvino. Então, queridos, mães que influenciam positivamente, elas são exemplo de fé para os seus filhos. No terceiro e último aspecto, estou caminhando já para poder encerrar a nossa reflexão. Mães que influenciam, mães que influenciam positivamente, nunca se esquecem que a maior tarefa da maternidade é inculcar a palavra de Deus na vida e no coração dos filhos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, nós vemos Paulo falando com Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de força integral, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Na carta de Timóteo, a transmissão da palavra de Deus era algo natural, que passava de geração para geração. Começou em Lóis, que passou para Eunice, Eunice passou para Timóteo, e Timóteo passou para muito mais gente, como líder do povo de Deus. Passou para muitos. Para os pais de Deus, o dever de ensinar os filhos as sagradas escrituras, as sagradas leis, acontecia a partir dos 5 anos de idade. Isso era muito forte dentro da cultura dos judeus. Tanto é que Deuteronômio fala fortemente para o povo que ia habitar a terra. Olha, ensina os seus filhos, escreve nos umbrais da tua porta, esteja orientando, esteja mostrando o valor da palavra de Deus. Isso é os pais de Deus. Mas como pais e mães que desejam ter influência positiva sobre sua família, devem, desde o nascimento do bebê, transmitir a palavra de Deus na forma de canção de niná, de historinhas bíblicas, orando e lendo a Bíblia para os pequeninos. Queridos e queridas mães, isso é muito importante.
Aliás, eu vou mais além, não desde o nascimento, não, desde antes do nascimento. Desde antes do nascimento. Você que é mãe, que é pai, sabe disso. Você sabe que quando o bebê está lá no ventre da mãe, e você começa, o pai e a mãe começam a conversar com ele, ele está no momento, ele dá salvo aí dentro. Então ele já começa a conhecer. Então, diante disso, é importante que desde o ventre já comece a fazer isso. Eu sou da época das fitas VHS. Quantos aqui lembram da fita VHS? Você confessou a sua idade agora, não está? A fita VHS, aquelas fitas de vídeo cassete, né? Na época de minhas meninas pequenininhas, eu comprava aquelas fitas de vídeo com desenhos bíblicos animados, para poder inculcar nelas isso. Elas viviam assistindo, ligavam lá na televisão, aquela televisão de 29 polegadas, com aquele tubão de todo tamanho, né? A gente ligava lá, colocava em cassete, colocava lá na televisão, e elas ficavam ali, de tal maneira que elas decoraram muitas histórias bíblicas. Isso é muito importante. No lugar de você estar permitindo que o seu filho fique vendo uma porção de TikTok por aí, uma porção de vídeos que ele deve ver, começa, na verdade, a mostrar para o filho esse valor desse cedo, das Sagradas Letras, da Palavra de Deus. É importante ensinar, essa é a tarefa mais importante da maternidade e também da paternidade, por que não dizer? É muito importante ensinar esses valores, inculcar na mente e no coração da criança esses valores. Então essa é uma tarefa muito importante. Então as mães que influenciam positivamente já não se esquecem que a maior tarefa da maternidade é inculcar a palavra de Deus na vida e no coração dos seus filhos. Isso é muito importante, queridos. Muito importante. Hoje, por exemplo, nós temos facilidade. Nós temos várias bíblias infantis de crianças. A criança ainda não sabe nem ler, então você compra aquela bíblia cheia de ilustrações e desenho, começa a explicar para ela, daí a pouco ela te conta as histórias todas a partir daquilo. A criança que ainda não consegue ver aquilo que é abstrato, absorver o abstrato, mas o concreto, então ela pode ser instruída nesse sentido. A tarefa, eu fecho aqui, a tarefa de ensinar a palavra de Deus não deve ser transferida para a igreja ou para uma escola confessional. A tarefa de ensinar a palavra de Deus é sua, mãe. A tarefa de ensinar a palavra de Deus é sua, pai. A igreja pode ajudar no discipulado. A igreja pode ajudar através do culto infantil. A igreja pode instruir e dar prazer à criança de estar ali, mas a tarefa primordial é da família. Estamos falando sobre família. Primordial é essa. E muitos transferem para a igreja, né? Esse tipo de tarefa. Eu concluo esta palavra da seguinte forma: qual seria a maior alegria de uma mãe? Qual seria a maior alegria de uma mãe? Ter um filho formado no curso superior cursado? Claro, não tem nada a ver, pode ter sim. Essa é uma alegria. Nós, mães e pais, temos alegria de ver os nossos filhos até mesmo superando a gente quer isso. A gente deseja isso. Na vida secular também. Mas para mim, queridos, isso é muito importante. A maior alegria de uma mãe é ver seus filhos nos caminhos de Deus, a despeito das dificuldades. Quantas mães têm chorado porque os filhos não estão nos caminhos de Deus? Eu disse hoje de manhã na nossa mensagem, na reflexão, que hoje bem cedinho, pela manhã, eu acordei
e comecei a lembrar de muitas mães que enfrentam luta com os filhos orando por elas, clamando a Deus por elas, pedindo a Deus por essas mães, que lutam com o filho enfrentando algum tipo de dificuldade, que lutam com o filho enfrentando algum tipo de luta, lutam com filhos. Eu tenho na minha lista, que não só na minha lista, mas no excesso da minha memória, uma porção delas que eu oro diariamente. Ontem mesmo eu estive com uma mãe que estava no ápice do desespero. Eu cheguei em casa, falando com essa mãe, eu gravei um áudio de 6 minutos para ela, mais de 6 minutos, conversando com essa mãe e falando, na verdade, da necessidade de erguer a cabeça, de não entregar os pontos. Mãe, você não pode. E eu disse à minha mãe, não desista dos seus filhos, não entregue os pontos, continue de cabeça erguida, continue, na verdade, caminhando. Mas ela estava numa situação desesperadora. Eu acabei citando, olha, a sua situação não é pior do que a situação de muitas mães que têm perdido o filho para o sul do Brasil, que têm morrido, têm perdido tudo. Não é pior. Então você precisa, na verdade, rever esse posicionamento de que está muito ruim, estou olhando comigo, estou olhando para mim, eu sofro demais. Mas eu sei que o ministério da maternidade é doído, é difícil. Mas eu disse hoje de manhã também que Deus ouve a oração de uma mãe aflita. Deus ouve a oração de uma mãe angustiada. Então, um dos grandes ministérios do seu mãe é dobrar-se diante de Deus, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua casa. Queridos, eu tenho uma lista, eu tenho orado por mães que têm filhos dependentes químicos. Eu tenho orado por mães que têm filhos em situações difíceis, diversas. Sofro por essas mães também. Mas a gente precisa, mas a mãe precisa continuar de cabeça erguida, entendendo que Deus vai atuar e continuando a orar de forma intensa pelos filhos. Então, queridos, ter um curso cobiçado é muito bom, um bom curso superior é importante para a vida, mas a maior alegria é ver os filhos no caminho de Deus, ver seus filhos crescendo, não somente em estatura, mas também na fé. Na fé. Ver seus filhos guardando e seguindo os ensinamentos da palavra de Deus em todos os seus caminhos. E Deus ajude cada uma das mães, que Deus ministre na sua vida, para que você, mamãe, seja uma influência positiva na vida dos seus filhos, para que você influencie positivamente, para que você tenha, como mencionado aqui à luz de Eunice, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que é vista em todos os lugares em que você está presente. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos orar aí. Nós vamos ouvir as crianças no final. Daqui a pouquinho. O relógio ainda não está contra mim. Que coisa boa, gente. Não é? Não vou ouvir no final, não vamos ficar em pé. Vamos orar nesta hora. Eu quero falar com você, irmão. Você que tem enfrentado luta, seja ela qual for, você que tem enfrentado algum tipo de adversidade, você que quer colocar o seu filho diante do Senhor agora, a sua casa diante do Senhor, a sua família diante do Senhor, o seu marido diante do Senhor,
Você que deseja que a atuação de Deus seja eficaz na sua vida, inclusive. Você quer dizer para Deus também: olha, eu quero ser uma mulher, uma mãe de fé não fingida. Quero ser uma mãe de uma fé genuína e verdadeira. Eu quero acontecer nesse sentido. Então, se você quer de fato colocar a sua vida diante de Deus, eu consagro a minha vida a Ti, para que eu tenha uma fé não fingida diante do Senhor. Mas também você quer dizer assim: olha, Senhor, eu quero apresentar os meus filhos, ou meu filho, ou a minha filha, ou fulano, ou ciclano diante do Senhor. É você e Deus. Em qualquer dessas circunstâncias. Ou você que queira, neste momento, colocar a sua família diante de Deus, pedindo a intervenção dos altos céus. Eu quero te convidar a orar comigo aqui na frente. Pode sair do seu lugar. Se o Senhor ocupa você, pode sair do seu lugar. Pode vir aqui à frente. Quero orar pelas mães. Quero pedir a Deus por sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, para que você de fato seja vitoriosa, seja bênção assim como eu disse foi, e para que você experimente as promessas do Senhor. Vamos acabar na frente. Amantíssimo Deus, nosso eterno e soberano Pai Celestial, aqui, bendito Deus, na frente nós temos várias mães. Nós não sabemos, bendito Deus, qual é a motivação que as trouxe aqui. Se é para dizer: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti e quero ser diante do Senhor uma mulher, uma mãe, uma esposa de fé não fingida. Se esta é a situação, Pai querido, eu lhe peço que coopere na vida dessas mães, Pai. Mas certamente há mães que estão aqui para poder dizer: Senhor, opere na vida do meu filho ou da minha filha. Opere, bendito Deus, nesta situação. E eu lhe peço agora, em nome de Jesus, entre com providência, Pai. Visite esse filho ou esta filha que está na frente desta mãe aqui agora. E em nome de Jesus, toque no seu coração agora, Pai querido. Esteja operando, bendito Deus, de modo especial. Esteja trabalhando a vida de cada um. Meu Deus bendito, enquanto eu peço isso, a minha mente mentaliza muitas outras mães que não estão aqui nesse momento e nem são da nossa comunidade, Pai, que enfrentam lutas desta natureza também. E eu lhe peço agora que o Senhor opere nessas vidas, Pai. Que o Senhor, Deus, bendito, dirija essa vida, Pai. Aquela mãe, bendito Deus, que vem à minha mente agora, que luta com a filha e com o filho, e que nesse dia, bendito Deus, está passando o dia das mães, sem a presença dos dois filhos. Eu a coloco agora diante do Senhor, Pai. Oh Deus bendito, eu rogo diante do Senhor, pela vida das mães, para que elas, bendito Deus, possam, apesar das lutas, apesar das adversidades, apesar das intempéries da vida, ó Pai querido, nós te pedimos que o Senhor atue de modo muito especial, que o Senhor use essas mães que estão aqui, para poder dobrar o joelho diante do Senhor, para poder interceder genuinamente, uma fé não fingida, orando não só para cumprir um protocolo religioso, mas orando, crendo que o Senhor vai intervir no seu pedido, que o Senhor vai intervir na sua luta, que o Senhor vai intervir na sua dificuldade, que o Senhor vai intervir no seu problema, Pai. Deus, nós consagramos as tuas filhas diante do Senhor, nós consagramos cada uma delas diante de Ti, e nós pedimos, Pai bendito, a intervenção dos altos céus em toda e qualquer demanda. Se há mães aqui ou aquelas que nos ouvem, bendito Deus, na mídia ou aqui na transmissão, ó Pai querido, mães que têm também esposos não crentes,
Como eu disse, eu te peço que o Senhor abençoe para que continue com a sua fé não fingida, a fim de que com a sua santificação ganhe o seu marido, Pai. E que possa ter bênçãos e vitórias nesse sentido. Ó Pai, bendito com as mães que estão aqui, eu quero apresentar os filhos de cada uma delas, Pai. Pai bendito, eu estou com o olho fechado. Sei que várias mães vieram aqui à frente. E eu não consigo mensurar quais estão aqui, qual sabe de algumas que estão. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço a visita para cada filho nesse momento, Pai. Pai bendito, nenhuma mãe que está aqui gerou filho para povoar o inferno, mas gerou filho para povoar os céus. E por isso, Pai querido, eu declaro, bendito Deus, diante do Senhor, pedindo humildemente diante de Ti, que o Senhor intervenha naquele filho, naquela filha, que estão, ó Deus, bendito, ausentes da presença do Senhor, ausentes do Evangelho, para que eles sejam tocados nesse momento e venham, ó Deus bendito, a experimentar o Senhor como o único e suficiente Salvador, ou até mesmo regressar ao caminho do Pai, voltar à Tua presença, Deus. Que o Senhor assim o faça, meu Deus, que o Senhor assim opere, meu Pai, que o Senhor assim ministre, Pai querido. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos a Tua intervenção sobre a vida de todos os filhos que se fazem representados aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos. Podem se sentar, queridos. Nós vamos continuar. Já tivemos uma linda apresentação de homenagem às mães. E vamos continuar tendo uma outra apresentação de homenagem. E depois teremos um momento final ainda, com as mães trazendo todas elas aqui à frente. Então nós queremos convidar as nossas crianças, juntamente com as suas facilitadoras, para estarem aqui nesta hora fazendo a sua apresentação de louvor a Deus e homenagem às mães. Boa noite, irmãos. As crianças ensaiaram uma simples homenagem às mães, né? E vocês recebam com muito carinho essa simples homenagem, mas feita de todo o nosso coração. Pode colocar.
foi de todo o nosso coração, né? As crianças fizeram tão bonitinho, né? Vocês são o presentinho da mamãe, né? E depois as crianças vão pegar uma lembrancinha para elas e uma lembrancinha para elas entregarem para as mamães, tá? Então nós queremos pedir à igreja que continue orando para o Ministério Infantil, igual o pastor falou, né? A igreja pode ajudar, os membros podem ajudar, e o Ministério Infantil precisa muito desse apoio de vocês, né? Porque às vezes fica sobrecarregado, né? Para uma pessoa só. Então nós contamos com o apoio de todos vocês. Aqueles que queiram ajudar, pode falar, coloca o meu nome no grupo, que vai ter sempre uma tarefa para cada um de vocês, né? Porque olha que crianças lindas, né? E nós temos essa missão, não só os pais, mas a igreja, né? De estar ensinando as crianças os caminhos do Senhor. Vamos bater uma salva de palmas para essas crianças? As crianças vão voltar e sentar no mesmo lugar, tá? Caminhando já para o encerramento do nosso culto ao Senhor de homenagem às mães, eu quero convidar todas as mães para se posicionarem à frente agora. Você que é mãe, todas vocês, venham aqui agora, porque nós queremos ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, e vocês estão recebendo um mimo, né? Uma lembrancinha da igreja, como lembrança desse momento do Dia das Mães. Pode chegar mais para cá, mais para cá. Pode ir mais para cá um pouquinho. Então, gente, vamos ficar em pé agora. Cadê você? Cadê você? Desculpa. Mas vamos ficar em pé. Estenda a sua mão para essas mães aqui nesse momento. Estenda as suas mãos. Repita comigo. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e tenha misericórdia delas. Que o Senhor sobre elas levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Pode sentar e as mães continuam aqui. Eu vou estar recebendo neste momento uma lembrança da nossa igreja. À medida que você receber a sua lembrança, você pode retornar ao seu lugar. Deixa eu mexer aqui para pegar todo mundo. É uma vacina? Eu fiz um comigo. Queridos irmãos, estamos encerrando o culto esta noite, desejando a todos uma semana vitoriosa, uma semana abençoada, uma semana cheia do poder de Deus. Mas veja bem, ontem esteve aqui, durante a parte da manhã, a irmã Débora, a irmã Giovana e o irmão Jurandir, e preparou esse lugar bonito aqui, ó, para que você possa nesse momento tirar foto
foto com seus filhos, fotos juntos aqui. Então você pode aproveitar esse momento, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente. E ao som do pós-lúdio nós estaremos encerrando